Então, galera, nesse vídeo aqui vou ensinar para vocês como identificar componentes eletrônicos em um circuito, certo? Aqui tem um circuito pequeno de uma fonte de 15 volts, né, por 2 amperes. Porém, ela está sem a ponte retificadora. Esse aparelho aqui eu peguei uma sucata, certo? Peguei desse jeito aqui, sem essa ponte retificadora que fica aqui, que é um componente que serve para retificar a passagem da corrente elétrica. Aqui começamos a identificar, primeiramente, né? Vamos começar indo do primário até chegar ao secundário, né? Vamos começar aqui, tem entrada de força, aqui tem um fusível, certo? Você tá vendo aqui um F, onde tem esse F aqui é um fusível. Aqui temos a tensão máxima que esse fusível suporta, 250 volts. E aqui tem a tensão, a corrente. A corrente aqui tem 2,0 amperes. Passando daqui, já que aqui está ampeado através de um condutor metálico, vamos aqui para esse capacitor. Esse capacitor aqui é um capacitor que estabiliza também essas correntes alternadas, certo? E aqui temos uma bobina, aqui tem um circuito de carga, um controlador de carga. Aqui temos um capacitor eletrolítico pequeno. Aqui temos um capacitor eletrolítico maior. Daqui temos o capacitor eletrolítico maior também, né? Maior, esse aqui é o menor. Aqui temos o trafo. E esse transformador aqui, ele recebe a tensão de 220 e diminui, certo? Para 15 ou 12, né? Então, gente, prosseguindo aqui como sua função, esse transformador tem a receber uma corrente, uma tensão elétrica maior e diminuir. Aí esse aqui é uma fonte de 15, aqui entra 220 no primário, na bobina secundária sai em base, em tese, sai 12, certo? Porém, depois que ele é retificado, a, a tensão pode aumentar, pode elevar por conta do capacitor, porque o capacitor deixa a corrente mais estabilizada. Se a corrente, assim que sai, está estabilizada, né, o capacitor faz com que essa tensão eleve um pouco. Mas depois dessa etapa aqui, ela passa por um controlador, que vai controlar os pulsos elétricos dessa fonte, né? Vai controlar a corrente, vai controlar a tensão, né? Que ela só vai queimar se passar de uma corrente determinada ou então se der um curto aqui em alguma parte do primário da fonte. Aqui temos os capacitores cerâmicos, que é esses azuis aqui, vocês já devem ter visto, mas não confunda com o capacitor de MKP, que é esse aqui que eu vou mostrar, ó. É certo, esse aqui é o capacitor de MKP. Não confunda esse com esse, apesar que não dá para confundir por conta do tamanho, né? Mas esse capacitor aqui que tem tipo umas pernas, parece que tem até umas coxas, é o capacitor cerâmico, certo? E esse aqui é um capacitor de MKP, um capacitor de polipropileno. Praticamente isso, eu acho que eu não acertei muito o nome. Então, prosseguindo, aqui temos um temos um componente eletrônico que serve para enviar sinais de uma parte do circuito a outra, que se chama fotoacoplador, acoplador óptico, certo? Aqui temos um resistor, né? Eu já falei sobre esses componentes. Aqui temos a saída, certo? Dos 15 volts. Não sei se dá para vocês notarem aqui direito, mas aqui é o conector. Onde tiver um J é jumper, certo? Onde tiver um C é capacitor, igual tá aqui, ó. Se dá para focar direito. Onde tiver um C é capacitor. Onde tiver um L é bobina ou indutor. Onde tiver um R, igual eu vou mostrar aqui na outra parte, aqui, ó. Aqui temos a parte do SMD. Onde tiver um R, resistor, tá bom? E aqui, galera, onde tiver um ZD ou DZ é diodo Zener, certo? E aqui onde tiver um D é um diodo retificador. E aí, galera, então aqui é a explicação teórica, praticamente explicando como analisar, né, como identificar os componentes, certo? Capacitor, resistor, circuito integrado, né? Só que nessa fonte, onde tiver um circuito integrado na parte de fonte, é um circuito de carga, tá bom? Aqui é um capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico polarizado, transformador, trafo.
Aqui tem o fusível sempre tem um F acompanhado, ó, tá certo? Ó? Sempre tem um F. Esse 101 é porque esse número significa a ordem do componente aqui na placa, certo? Porque os componentes estão ordenados. E aqui tem uma placa de fonte que tá um pouco mais decente, né? Só porque ela tá com algumas blindagens. Eu vou explicar algumas coisas para vocês sobre alguns componentes SMD. Não tá muito explícito nessa aqui por conta de que tem coisa rompida aqui, ó. Então deixa eu focar aqui direito, ó. Como falei para vocês, tem os resistores SMD, né, que são representados pela letra E, mas também tem as bobinas ou indutores representados pela letra L. Igual eu falei para vocês, não sei se dá para focar direito. Deixa eu tentar focar aqui direito. Pronto, agora deu para focar. Bem aqui você tá vendo, aqui tem um L2. Esse L2 é uma bobina, certo? Porque também tem componentes SMD serigrafados também. E também, galera, tem indutores, né, e bobinas no formato SMD. E aqui é uma delas, certo? Não confunda. Porque L2 está muito próximo aqui, ó. Tá focando direito. O L2 está muito próximo aqui desse componente SMD. Então aqui é uma bobina, certo? Ou indutor. Aqui eu vou explicar para vocês que é os capacitores, né, ó. C4. Isso aqui é um capacitor, né? Capacitor CMD, aqui resistores. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que tá faltando. Aqui outro tipo de capacitor cerâmico, ó. Olha aqui, ó. 500 volts, até a tensão máxima dele é 500 volts. E a capacitância dele é em picofarad. Alguns são de picofarad, alguns nanofarad. A capacitância dele aqui é 10 elevado a 3, certo? O 10 elevado a esse número aqui que está depois dos dois primeiros números, certo? É sempre elevado ao... Esse número aqui primeiro é sempre elevado ao último. Esses dois números aqui. Isso aqui tem 103, aqui é o 10 elevado a 3. E esse valor é praticamente o valor capacitivo desse capacitor, certo? Aqui tem também uma bobina, aqui tem um transistor. Aqui tem um acoplador óptico, bem aqui, não sei se dá para vocês verem, ó. Eu tô colocando a chave em cima. Aqui tem os capacitores. Aqui tem outros capacitores de poliéster. Aqui tem um circuito integrado, um controlador de carga aqui, ó, tá aqui 8 pinos. Mas acho que não dá para focar direito não. Mas aqui dá para ver que tem 4. Certo, galera? Isso, galera, basicamente. Eu não vou mostrar um circuito grande por conta de que eu não tenho aqui, infelizmente, por enquanto. Mas eu vou ver se eu disponibilizo um circuito maior para explicar coisas que ainda faltou. Porque eu não expliquei para vocês como é que identifica um capacitor, não, um transistor nessa parte aqui, nesses circuitos. Porque o transistor tem aqui. Transistor tem um aqui. Porém a serigrafia dele não está muito nítida. Tá um U. E o transistor não é representado por U. Ele é representado pela letra Q. Tá bom? O transistor, a simbologia eletrônica do transistor, né? A simbologia de nomenclatura do transistor, galera, é a letra Q. Não confunda. Tá bom?